Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Neste vídeo, vamos explorar Gênesis 4, 16 a 5, onde veremos como a humanidade se desenvolveu após a tragédia de Caim e Abel. Acompanharemos a linhagem de Caim, o surgimento das primeiras civilizações e a corrupção moral crescente. Também conheceremos a linhagem de Sete, marcada pela busca por Deus, trazendo esperança e continuidade ao plano divino. Por fim, mergulharemos na genealogia de Adão, que reforça tanto o impacto do pecado quanto a graça de Deus em preservar sua imagem na humanidade. Prepare sua Bíblia e venha conosco nessa jornada. Vamos começar. Os descendentes de Caim e o surgimento da civilização. Gênesis 4, 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Após ser sentenciado por Deus, Caim deixa a presença divina, marcando um afastamento espiritual e físico. Ele se estabelece na terra de Nod, que significa o errante, refletindo sua nova condição de vida, sem paz ou comunhão com Deus. Gênesis 4, 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho Enoque. Mesmo após sua punição, Caim inicia uma linhagem e funda uma cidade, indicando o início do desenvolvimento humano e social. A cidade, chamada Enoque, é um marco da organização social, mas também um reflexo da tentativa de Caim de encontrar segurança e estabilidade fora da presença de Deus. Gênesis 4, 18. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Este versículo traz a linhagem de Caim até Lameque, mostrando a continuidade da humanidade, mesmo sob os efeitos do pecado. Cada geração reflete a propagação da raça humana e o avanço da civilização, mas sem uma reconexão com Deus. Gênesis 4, 19. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Zilá. Lameque introduz a poligamia, algo que não estava nos planos originais de Deus para o casamento. Este ato reflete o afastamento contínuo dos valores divinos e a crescente corrupção moral entre os descendentes de Caim. Gênesis 4, 20. Ada deu à luz Jabal, ele foi o pai daqueles que vivem em tendas e criam rebanhos. Jabal é descrito como o pai dos nômades e pastores, representando o desenvolvimento de novas formas de sustento e organização social. Isso demonstra o avanço cultural e econômico, mesmo em uma humanidade que se afastou de Deus. Neste bloco, acompanhamos a linhagem de Caim e o início da civilização humana, marcada por progresso cultural, mas também por uma crescente corrupção moral. A cidade construída por Caim reflete a tentativa humana de se estabelecer fora da presença de Deus, enquanto a linhagem de seus descendentes destaca o avanço social e tecnológico. Essa passagem nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada com capacidade criativa e organizacional, o afastamento de Deus leva à corrupção moral e espiritual. O progresso sem Deus resulta em uma sociedade que, embora avançada, carece de direção divina e propósito eterno. O avanço cultural e a decadência moral. Gênesis 4, 21. Seu irmão chamava-se Jubal, ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal é identificado como o pioneiro na música, introduzindo instrumentos como a harpa e a flauta. Isso reflete o desenvolvimento cultural e artístico entre os descendentes de Caim, mostrando a criatividade humana, mesmo em meio à decadência espiritual. Gênesis 4, 22. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Tubal-Caim é descrito como um artesão habilidoso, responsável por desenvolver ferramentas de metal. Este avanço tecnológico evidencia a engenhosidade humana, mas também indica que a humanidade usava sua criatividade longe dos propósitos divinos. Gênesis 4, 23. Disse Lameque às suas mulheres, Vada e Zilá, ouçam-me, ó mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, matei um homem por me ferir, um jovem por me machucar. Lameque proclama com orgulho seu ato de violência, mostrando um agravamento na corrupção moral entre os descendentes de Caim. Ele se vangloria de sua força e de sua capacidade de retribuir com vingança, sem qualquer arrependimento ou temor a Deus. Gênesis 4, 24.
Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque o será 77 vezes. Lameque distorce a misericórdia de Deus demonstrada a Caim, usando-a como justificativa para seus próprios atos violentos. Sua declaração revela arrogância e um afastamento ainda maior dos valores divinos de justiça e misericórdia. Neste bloco, vemos como os descendentes de Caim continuaram a avançar cultural e tecnologicamente, desenvolvendo música, ferramentas e formas de organização social. No entanto, esse progresso foi acompanhado por uma crescente decadência moral, exemplificada pela violência e arrogância de Lameque. Esta passagem nos lembra que a criatividade e o progresso humano, sem a orientação de Deus, podem levar à autodestruição. A ausência de reverência pelo Criador resulta em um mundo onde a violência, o orgulho e o afastamento espiritual predominam, mesmo em meio a grandes realizações culturais. A continuidade da humanidade e a esperança restaurada. Gênesis 4, 25. Novamente Eva teve um filho e deu-lhe o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Após a tragédia de Caim e Abel, Deus concede a Eva outro filho, Sete, trazendo um senso de esperança e continuidade à linhagem humana. O nome Ossétio carrega o significado de substituição, simbolizando a graça de Deus ao restaurar aquilo que foi perdido. Gênesis 4, 26. Também a Sete nasceu um filho, e ele deu-lhe o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Com o nascimento de Enos, surge uma nova prática entre os descendentes de Sete de invocar o nome do Senhor. Este ato marca o início de uma linhagem espiritual distinta, dedicada a buscar e adorar a Deus, em contraste com a linhagem de Caim. Neste bloco, vemos a introdução de Sete e sua descendência, que trazem um novo capítulo para a humanidade. Enquanto a linhagem de Caim se afastava de Deus, a descendência de Sete começa a se voltar para o Senhor, buscando comunhão com Ele. Essa passagem nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à corrupção, Deus sempre preserva um remanescente fiel. A linhagem de Sete representa a esperança de redenção e restauração, mostrando que Deus nunca abandona seu plano e continua a chamar a humanidade para um relacionamento com Ele. A linhagem de Adão e o propósito divino. Gênesis 5:1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Este versículo reafirma o propósito original da criação: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Apesar do pecado e da corrupção que entraram no mundo, essa verdade permanece como uma marca divina na humanidade. Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou, e os abençoou. E lhes deu o nome de humanidade quando foram criados. Deus não apenas criou o homem e a mulher, mas os abençoou e os chamou de humanidade, destacando sua intenção de que fossem uma unidade, vivendo em harmonia e refletindo sua glória na terra. Gênesis 5:3. Aos 130 anos, Adão teve um filho à sua imagem e semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Sete, o filho de Adão, é apresentado como portador da imagem e semelhança de seu pai, Adão. Este detalhe destaca a continuidade da linhagem humana, que, mesmo afetada pelo pecado, ainda carrega o propósito original de Deus. Gênesis 5:4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Este versículo indica a expansão da humanidade a partir da linhagem de Adão e Sete, mostrando o crescimento da população e o cumprimento do mandato de frutificar e multiplicar-se, mesmo em um mundo caído. Gênesis 5:5. Viveu Adão um total de 930 anos, e morreu. A morte de Adão marca a realidade das consequências do pecado. Apesar de sua longa vida, ele experimenta a morte física, conforme Deus havia anunciado no Éden. Este versículo serve como um lembrete da fragilidade da humanidade diante da separação de Deus. Neste bloco, vemos a genealogia de Adão, que reafirma tanto o impacto do pecado quanto o plano de Deus para a humanidade. Apesar da morte física introduzida pelo pecado, a linhagem de Adão continua a se multiplicar, carregando a marca da imagem de Deus e mantendo viva a esperança de redenção. Essa passagem nos lembra que, mesmo em um mundo marcado pela morte, a bênção de Deus permanece sobre a humanidade. Sua intenção de restaurar a criação e trazer redenção continua a se desenrolar através das gerações, apontando para o futuro cumprimento de seu plano em Cristo. Que estudo rico em reflexões tivemos hoje!
Neste vídeo, exploramos Gênesis 4, 16 a 5:5, onde vimos o desenvolvimento da humanidade após a queda. Acompanhamos a linhagem de Caim, marcada por avanços culturais e decadência moral, e a linhagem de Sete, que trouxe esperança e um retorno à busca por Deus. Também refletimos sobre a genealogia de Adão, que nos lembrou tanto das consequências do pecado quanto da graça de Deus em preservar a humanidade e seu plano. Mesmo em meio ao caos e à morte, vimos a fidelidade de Deus em manter viva a esperança de redenção. Se este estudo falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado por estar aqui, e que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!